Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a região ártica, uma região muito importante no cenário internacional, com muitos detalhes, mas muitas das vezes desconhecido pela maior parte dos nossos alunos. Porém, estamos aqui para tirar suas dúvidas e lhe informar sobre a região ártica. Perfeito? A primeira coisa que você precisa lembrar, querido estudante, são algumas características gerais. Primeiro, a localização da região ártica, ela está na área fria, ou seja, ela está localizada em alta latitude, onde as temperaturas são baixíssimas, perfeito? Fato importantíssimo que também você precisa lembrar, ela está no hemisfério norte, ela tem exatamente uma área de aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadrados, ok? Ela faz parte do Círculo Polar Ártico, ou seja, está no extremo norte, ela está em conjunto ao Oceano Ártico, possui uma grande massa de gelo, ok? E é marcada por baixíssimas temperaturas. Atualmente, nós temos alguns territórios que fazem fronteiras nessa região ártica, como o Alasca, pertencente aos Estados Unidos, o Canadá, a Groenlândia, a Dinamarca, a Islândia, a Sibéria, a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Rússia. Inclusive, muitos desses territórios, muitos desses países, diga-se de passagem, reivindicam territórios na região ártica, porque é uma área super importante economicamente, haja vista que ela tem recursos minerais, como por exemplo petróleo e gás natural, ok? Outro fato que nós precisamos lembrar são os seus aspectos naturais. Como já foi falado por aqui, ela está em alta latitude, o seu clima é polar, ela permanece basicamente o ano todo congelada, ok? Tem a presença de icebergs, barquísias, que são blocos de gelo e ilhas, e claro, é marcado por baixíssima temperatura, chegando até menos 60 graus Celsius, ou seja, um frio totalmente extremo. Consequentemente, se o clima é muito frio, ou seja, nós temos um clima rigoroso, logo a vegetação ela tem limitações para o seu desenvolvimento, mas mesmo assim, com uma floresta limitada, ou seja, com uma flora restrita, mesmo assim nós temos a presença da taiga, que é conhecida como floresta boreal localmente, as tundras, que é uma vegetação um pouco mais baixa, marcada por linques, musgos, gramíneas e arbustos. O que é interessante você lembrar que tem uma população local que se localiza e se concentra na região ártica, que são os esquimós. Perfeito? Bem, ainda nos aspectos naturais, nós precisamos lembrar do relevo. O relevo é marcado exatamente por uma grande regularidade, onde você tem planícies concentradas no litoral, tem uma plataforma continental extensa, inclusive reivindicada por alguns países que fazem fronteira, tem montanhas com presença no Canadá, Rússia e Groenlândia, e claro, lá tem escudos cristalinos antigos, resistentes, fazendo com que haja a previsão de material metálico exatamente nesse local, ou seja, certas riquezas minerais, ok? A sua hidrografia é bastante densa, porém, apesar da presença de grandes rios, passa por um processo de degelo sazonal em virtude, infelizmente, do aquecimento global e também na mudança da posição da Terra em relação ao eixo de inclinação da Terra com a sua face para o Sol. E claro, não esqueça, tem a presença marcante do Oceano Glacial Ártico. Mas o que é curioso, nós percebemos que no Ártico nós temos ao mesmo tempo águas frias, perfeito, e águas salgadas, haja visto que tem conectividade com oceanos, como o Oceano Pacífico e, claro, até o Oceano Atlântico. Perfeito? Bem, dando continuidade, atualmente nós precisamos lembrar, querido estudante, de alguns problemas que a região ártica vem passando, ok? Como nós percebemos, ela é habitada pelos esquimós, os quais se concentram principalmente no Alasca, na Sibéria e na Groenlândia, mas atualmente ela passa por inúmeros problemas, ok? Entre os principais problemas nós podemos destacar a poluição. Apesar de pouco habitada, a região recebe poluentes trazidos por ventos e correntes oceânicas. E há também um acúmulo de microplásticos, metais pesados, resíduos tóxicos. E o transporte marítimo crescente contribui também para a emissão de gases e óleos nessa região. Ok? Além disso, nós temos a pesca predatória. É um impacto muito grande sobre os povos indígenas da localidade, que enfrentam dificuldades na caça, na pesca, no modo de vida devido ao degelo e até à instabilidade do solo.
aliado, claro, a uma pesca predatória. Outro fato que nós precisamos lembrar é a extração de recursos naturais, ok? O derretimento do gelo facilita o acesso ao petróleo, ao gás natural e aos minérios, aumentando o risco de vazamentos, destruição de ecossistemas e até conflitos geopolíticos. Essa região também é marcada pelo degelo das calotas polares e das geleiras, ok? O Ártico aquece cerca de 2 ou até 4 vezes mais rápido que a média mundial. Isso provoca o derretimento das calotas polares, das geleiras, perfeito, e dos permafrosts, né, que são exatamente os solos que estão permanentemente congelados. O degelo eleva o nível do mar, ameaça as cidades costeiras em todo o mundo, perfeito, fazendo com que nós possamos ter a perda do habitat e a ameaça à biodiversidade. Espécies como ursos polares, morsas, focas e aves migratórias perdem território. O degelo reduz a disponibilidade de gelo marinho necessário para que a caça, perfeita reprodução e o descanso desses animais, contribuindo assim para a redução da biodiversidade, ok? Outro fato que nós precisamos lembrar na região ártica é a liberação de gases e estufas pelo degelo do solo. Como assim, Alex? O degelo do solo, né, que é justamente daquele solo conhecido como permafrost, libera metano e dióxido de carbono, que estavam armazenados por milhares de anos, né, no solo. Automaticamente intensifica ainda mais o aquecimento global. E o que é curioso também é que nós temos mudanças exatamente no regime das correntes oceânicas, né? O derretimento afeta exatamente a regulação do clima global, ok? O que pode alterar o regime de chuvas e provocar eventos extremos em várias partes do mundo. Por isso vamos salvar o Ártico, por isso vamos ter exatamente a sensibilidade de garantir uma conservação ambiental de forma sustentável, racional e humana. Até o nosso próximo encontro e deixe seu like no canal.